Olá pessoal, yeah. Estamos aqui mais para uma aula e antes de mais nada gostaria de pedir-vos para subscreverem-se ao canal. Yeah. E vamos. E deixarem vossas reações, muito mais sugestões, né, para optimizar as aulas cá no canal e a criação de conteúdos cá no canal. Obrigado por tudo e qualquer coisa e vamos. Então, aqui temos a aula introdutória de trigonometria. Vamos começar aqui a abordar trigonometria cá no canal. Então, temos aqui a aula introdutória, pois trigonometria é a simples junção de triângulos, e geometria. Então, é uma espécie de uma geometria de triângulos, que cria suas próprias expressões para estudar os triângulos, cria suas próprias fórmulas, expressões algébricas para estudar os triângulos de uma forma mais profunda. Mas claramente que não acaba estudando todos os triângulos assim de uma forma generalizada, mas ter alguns triângulos específicos que consegue defini-los através das suas fórmulas. Então, sendo trigonometria, geometria de triângulos, então decidi trazer como aula introdutória triângulos. Falamos um bocadinho sobre triângulos, para que possamos também começar a ver algumas aulas sobre trigonometria já. Então, triângulo. Como vocês já devem saber, triângulo é simplesmente uma linha quebrada, fechada, que forma um polígono de 3 lados. Então, triângulo é isso, é um polígono de 3 lados. Então, quais são as características do triângulo que são necessárias saber, principalmente para quem vai fazer testes, exames também da admissão, é necessário conhecer essas características do triângulo. Primeira, que eu vou mencionar aqui, são ângulos. Um triângulo tem 3 ângulos, porque é triângulos. Triângulo tem 3 ângulos. Temos aqui alfa, gama, beta. Mas aqui nesse caso, claramente estamos a falar de ângulos internos, né? Porque se fôssemos a trabalhar com ângulos externos, aqui teria mais ângulos, né? Tem este, o mesmo para os outros vértices. Agora, estamos a falar de ângulos internos. Então, um triângulo tem 3 ângulos. Acho que todo mundo sabe, né? E sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Muito trivial, né? Muito trivial. Segunda característica. Um triângulo tem 3 bissetrizes. Então, um triângulo tem 3 bissetrizes. Bissetrizes são linhas, né, que saem de um vértice, cortando esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. E essa é um segmento de reta, podemos assim dizer, que parte daqui do vértice até um dos lados, mas cortando esse ângulo aqui em 2 ângulos iguais, ou cortando este ângulo aqui pela metade. Assim como aqui, esse ângulo foi cortado pela metade, aqui também esse ângulo foi cortado pela metade. Então, bissetriz só tem que ser um segmento de reta que corta esse ângulo aqui pela metade. E um triângulo tem 3 bissetrizes. Outra característica. Um triângulo tem 3 medianas. Um triângulo tem 3 medianas. Medianas também são segmentos de retas que partem daqui de um vértice para o outro, mas uma das extremidades desse segmento aqui de reta está no vértice, a outra está no ponto médio do lado. Tem que ser exatamente no ponto médio. Quando podem ver aqui na bissetriz, o importante não é essa extremidade. O importante é este segmento de reta dividir esse ângulo aqui pela metade. Isso aqui é importante. Se vai tocar aqui ou aqui ou aqui, não é importante. É só dividir o ângulo pela metade. Assim torna-se bissetriz. Agora aqui
já precisamos de dois pontos. Um ponto será o vértice, o outro ponto será o ponto médio de um dos lados. Neste caso aqui, o ponto médio daqui forma esta mediana. Daqui para o ponto médio deste lado forma esta mediana e assim em diante. Temos 3 medianas. 3 ângulos, 3 bissetrizes e 3 medianas. E outra característica, a altura. Um triângulo tem 3 alturas. Acho que não está bem visível aí. Vou tentar fazer com que esteja visível. Um triângulo tem 3 alturas. Como pode ver aqui, a altura é um segmento de reta que parte de um dos vértices e que a outra extremidade está no lado oposto a esse vértice. Uma extremidade está aqui, a outra está no lado oposto a esse vértice, mas esse segmento de reta tem que fazer um ângulo de 90 graus com o lado oposto a esse vértice. Só assim é que torna-se a altura. Porque se não fizer um ângulo de 90 graus aqui, não, é simplesmente um segmento de reta, que pode até ser uma mediana, pode também ser uma bissetriz. Mas, quando forma um ângulo de 90 graus, aí sim, é uma altura. E um triângulo tem 3 alturas. E, tendo 3 alturas, também tem 3 bases. Porque a altura também está relacionada com a base. Essa altura aqui é para esta base. Então, esses conceitos, esses conhecimentos são importantes para resolver alguns exercícios de geometria também. É importante saber que, quando falas dessa base aqui, né? Se diria aqui A, B, C. Quando falas de altura da base BC, né? Esta aqui é a altura. A altura para a base AC, então a altura será esta aqui. A altura para a base AB, a altura já será esta aqui. Então, a altura também vai consoante a base. Por isso que temos 3 alturas aqui. E se tiveres a resolver um caso, tens que especificar qual é a altura que estás a trabalhar com ela. Então, quanto às características do triângulo, são estas 4 ângulos, 3 ângulos, 3 bissetrizes, 3 medianas e 3 alturas. Agora, vamos aqui abordar tipos de triângulos. Então, como puderam ver que ali o triângulo apresenta 3 ângulos. E o triângulo também tem 3 lados. Então, para a classificação dos triângulos, existem 2 critérios. Um que é lado, outro que é ângulo. Então, vamos ver aqui a classificação do triângulo quanto ao lado, quanto aos tipos de lados. O primeiro tipo de triângulo que nós temos aqui é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é um triângulo que tem todos os lados diferentes. Espero que a imagem seja persuasiva, né? Nesse sentido. Senão pode estar a mentir para vós. Então, esses lados aqui, acho que dá para perceber que são diferentes. Então, nesse caso aqui temos um triângulo escaleno. Outro tipo de triângulo que nós temos quanto ao lado, né? Classificação quanto ao lado, é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais. Como aqui marquei, este lado aqui é igual a este. Né? Em termos de dimensões podem não ser iguais, mas eu marquei para dar a entender isso aí mesmo. Que este aqui é igual a este. Isósceles, 2 lados iguais. Outro triângulo quanto ao lado é o equilátero, o MASA. O equilátero é o triângulo que tem 3 lados iguais, ou melhor, todos os lados iguais. Equilátero. E uma coisa aqui especial também do triângulo equilátero é que ele tem 3 lados iguais e também tem 3 ângulos iguais. E cada ângulo é igual a 60 graus. Então, quando estamos no exercício, dizem um triângulo equilátero, estão a dizer que estás a trabalhar com um triângulo com 3 lados iguais. Estão a trabalhar com um triângulo com ângulos internos iguais também. Iguais a 60 graus. Então, só dizerem triângulo equilátero já te deram muita informação.
e podes avançar com muita coisa na resolução do dado exercício. Agora, classificação dos triângulos quanto ao ângulo. O primeiro tipo que nós temos aqui é triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo é aquele triângulo que tem ângulos agudos, né? Agudo aqui. Agudo, algo que pica, como aqui. Então, ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Ângulo 30, 45, 60. Então, se tivermos um triângulo cujos lados são menores que 90 graus, então esse aí é um triângulo acutângulo, porque tem ângulos agudos. Outro triângulo é o triângulo que eu dizer obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, mas menor que 180 graus. Neste caso, é este ângulo aqui, A. Então, como tem um ângulo obtuso, ele torna-se triângulo obtusângulo. E por fim, temos aqui o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, como o nome já sugere, reto, é um triângulo que tem um ângulo reto. Este aqui. E o ângulo reto equivale a, exatamente, 90 graus. Então eu deixei esse triângulo aqui para o fim, porque na trigonometria nós trabalhamos muito com este triângulo aqui. É muito importante que no início, né? Aquelas fórmulas ali podem ser generalizadas mais para frente, mas no início é importante perceber que aquelas formas de trigonometria, seno, cosseno, são específicas para triângulos e retângulos. Mas mais para frente, com mais conhecimento, podes conseguir generalizar aquelas formas ali para outros tipos de triângulos. Mas geralmente são para triângulos e retângulos, ainda nos fundamentos. Então, este aqui será o nosso objeto de estudo na trigonometria, no início, né? Então, obrigado por terem assistido até aqui. Esta aqui foi a aula introdutória de trigonometria e falamos sobre triângulos. E para frente, vê mais. Obrigado, bons estudos e até.